Bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês hoje. Quem vai acompanhar, colocar o que vocês estão dizendo, comentando, o que vocês estão falando no chat, professora Alessandra. Olá, sejam todos bem-vindos. Jonas, você sabe que tem um monte de bom dia aqui no chat, mas tem um que assim que eu acho que se não é parente teu, é muito próximo. Ah, é? Iago Luiz, salve rapaziada! Essa é a cara do Jonas, gente. Então assim, bom dia para todo mundo, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estarei acompanhando aqui, como vocês viram, até pelo salve rapaziada, o chat de vocês, as interações de vocês nas atividades, que sempre são intensas, e é isso que a gente quer que continue acontecendo, certo? Isso mesmo, né? Então, a questão hoje aqui, né, nós vamos continuar um pouquinho da matéria que foi vista ontem, da questão dos múltiplos e dos divisores. Só antes gostaríamos de dar alguns recados, né? Principalmente sobre o tema do matemática em casa, né, Ale? Que é um tema aí que foi apresentado ontem para vocês. Ontem, por volta até então das 18 horas, eu consegui pegar alguns nomes, né? Eu acredito que tenham mais de 70 já inscritos aí, 70 escolas inscritas, e eu pude pegar alguns nomes. Então, por exemplo, eu gostaria de mandar um abraço aí, ó, professor Paulo, da Escola Estadual José Muniz Teixeira, de Miracatu. Eu tenho, por exemplo, de Jundiaí, Maria Cristina, professora da Escola Estadual Mensor Doutor Arthur Rissi. Eu tenho, por exemplo, a professora Maria José Euclides da Cunha, da DE, né? São José da Boa Vista, Ale. Muitos aqui participando. Eu tenho, por exemplo, a Elisa, professora da Escola Estadual Sinira Pires dos Santos. Também temos da Escola Estadual professora Helena José Bonfa, professora Maria Alice, que está participando, fez a inscrição ontem, Ale. Você sabe que eu também tenho aqui uma lista. Então, lá de São João da Boa Vista, Escola Euclides da Cunha, a professora Karina Aparecida Navarro. São José dos Campos, a Escola Edgar Melo Matos de Castro, com a professora Ana Paula Barbosa. São Pedro, ali no interior, Escola Gustavo Teixeira, professora Marília Maria. São Vicente, nós temos uma escola com 4 equipes, Jonas. A Escola Jardim São João, com o professor Rodrigo da Costa Jacques. Nós temos a escola em Cerqueira César, com a professora Madalena. Sorocaba também tem uma escola com 2 equipes, que é a escola professor Marco Antônio Mencati. Não, se eu falei errado, desculpa. A professora Valéria Álvares. Sul 2, uma escola também com 4 equipes. A escola professor Renato Braga, com a professora Jusilene Alves. E aí, para encerrar minha listinha, Taubaté, que é a escola Doutor Cerqueira César, com a professora Adriana Maria, e Votuporanga, a escola Sara Arnold Barbosa, com a professora Isabel Cristina Cerezo. Eu tenho mais alguns aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, dos 7º anos, né, da diretoria de Carapicuíba, da Escola Conceição da Costa Neves, o professor Fábio José e o professor Marcos Adriano. Eu tenho também, ó, da diretoria de José Bonifácio. A escola é Tufimad, da professora Michele, aqui também participando. Tem da Leste 1, a Escola Estadual Barão de Ramalho, do professor Jefferson. Também tenho da Leste 5, da Escola Estadual Vicente de Congonhas, do Campo, da Leste 5, professor Valdinei. E, claro, um aqui, ó, professor, se você ganhar, tem que vir aqui no Centro de Mídias, eu tenho que te conhecer, ó. Escola Estadual, professor Jandira de Moraes Nuno, professor Jonas Fernando Melo Alcântara, de Lins. Será que é só porque o nome do professor é igual ao dele? Será que tem a ver com isso? E aí, assim, ó, eu vi aqui, Kailane, daqui a pouco você vai descobrir a resposta para a sua pergunta. Não vou nem falar qual é a pergunta, mas daqui a pouco você vai descobrir qual é a resposta, porque tem a ver com uma coisinha que eles viram aqui atrás de mim, ó. Beleza. Então, o que nós gostaríamos de começar, principalmente nessa aula, a tirar algumas dúvidas de ontem, né, Ale? Algumas dúvidas surgiram, principalmente no Instagram,
Se você está lá seguindo, pode mandar lá um direct, tem uma pessoa para responder o Instagram para vocês. Então, algumas dúvidas surgiram. Da questão da data, do prazo, da entrega, como que vai funcionar. Não tem um prazo, nós não estipulamos um prazo, data limite de inscrição. Nós não fizemos esse prazo lá para vocês consultarem lá aquele link que nós colocamos ontem para vocês fazerem a inscrição. O que nós temos é um prazo limite para vocês devolverem, né, os professores que receberam o e-mail. Se você não recebeu ainda, provavelmente ainda hoje você receba esse e-mail com uma planilha, né? E essa planilha vocês têm que devolver para a gente, né, no mesmo e-mail, até o dia 9/10, às 15 horas, para a sua equipe estar participando. E algumas orientações que nós vimos ao longo aí, né, das publicações, Ale. Uma delas foi da questão do modelo de publicação. Então, nós vamos tentar explicar novamente o seguinte. A escola que for participar, a equipe que for participar, o professor, claro, que for participar, vocês têm que ter um Instagram, né? Apenas uma página para representar essa equipe. Essa página tem que fazer todas as postagens. Então, por exemplo, eu e a professora Alessandra, nós estamos numa equipe. Ela é responsável pelas postagens, então só na página dela ou no Instagram que ela construiu, ou da escola, ou do professor, qual seja, né, que for a página oficial, digamos assim, da equipe, né, ela que vai fazer essas publicações. O que nós pedimos para vocês colocarem na publicação? Nome da escola, nome do aluno que tirou a foto, né, nome de quem fez a imagem, nome do professor que está responsável por essa equipe e, claro, marcar a página do Centro de Mídias Matemática, né, Ale? Isso, e aí a gente pede para fazer isso na descrição da imagem. Não colocar como comentário, mas colocar tudo isso já na descrição de imagem, porque nos ajuda até a identificar, né? Fica mais fácil de identificar e localizar essas imagens. E só colocando aqui, professora Ana Paula, lá de Americana, da Escola Olímpia Bart de Oliveira, vocês estão participando, provavelmente, né, ela colocou que eles estão participando também. Provavelmente, a hora que a gente fez esse levantamento, ainda não tinha aparecido a inscrição de vocês, né? Mas, com certeza, várias outras também foram aparecendo após esse levantamento inicial, tá bom? Isso mesmo. E aí é uma coisa que nós estamos abrindo, principalmente para os professores, porque nós pedimos a ajuda de vocês, né? Professores, estipulem prazo para suas equipes. Então, não tem prazo limite para uma determinada publicação ou uma determinada situação. Então, por exemplo, vamos retomar aí. O 7º ano tem que fazer lá a missão de encontrar os múltiplos, né? De encontrar questões múltiplas. Inclusive, na página do Centro de Mídias de Matemática, tem um exemplo lá de onde vocês podem encontrar alguns múltiplos. Já tem até publicações de outras equipes que fizeram. Então, professores, estipulem data, prazo para os seus alunos. Não tem data limite, o que nós pedimos, né? O que nós solicitamos ao longo dessas 3 semanas, começando a partir dessa, né? No dia 9/10 até as 15 horas, que devolvam essa planilha preenchida, né, Ale? Isso, a professora Daiane, ela perguntou, a equipe tem que ser formada por quantos alunos? Não existe uma quantidade, professora. Assim, então, a ideia é, dependendo da quantidade de alunos que você tenha interessados, é o suficiente para manter uma equipe ou você acha melhor, até por uma administração sua, dividir em 2 equipes? Então, vai depender muito dessa quantidade, né, e da administração que você fará com eles, correto? Mas não tem uma quantidade mínima ou máxima, se a gente for fazer uma análise um pouco geral, tá bom? Isso mesmo, né? Para o professor, principalmente, professor, veja o que é mais fácil, né? O que é mais fácil para todo mundo ali conseguir publicar, conseguir fazer, conseguir administrar essa parte. E como nós comentamos, inclusive, com alguns pais, inclusive, me chamaram, entraram em contato, pais querem participar, querem estar. Eu sei que muitos assistem a aula junto com os alunos, né, com os filhos de vocês, responsáveis aí que queiram participar. Vocês também têm direito de participar. Contate lá o seu professor, converse para participar também, né, Ale? Exatamente, gente. O fato de vocês estarem aí com os filhos de vocês, acompanhando esse processo e podendo auxiliá-los nessa ideia, ó, vocês fazem parte da equipe junto com os filhos de vocês. Isso mesmo. Tendo alguma dúvida, mais algum questionamento, manda lá um direct ou
depois que vocês tiverem o e-mail, né? Respondam lá o e-mail e, claro, nós estamos aqui também para tirar dúvidas de vocês, para continuar essa questão aí um pouquinho mais interativa, um pouquinho mais brincalhona. Inclusive foi um comentário, até fiz com uma professora, que eu não esperava tantas inscrições, Ale. Sou bem sincero, acho que eu não esperava tantos participantes. E em tão pouco tempo, na verdade, né? Porque ontem, quando acabou a aula do 8º ano, a gente foi olhar, não tinha nem chegado no final lá do 9º ano, que da parte da tarde já tinham várias inscrições. E a gente está muito feliz com isso e esperando ainda mais inscrições para a gente poder ter essa aproximação e essa, como o Jonas comentou ontem, a ideia até de divulgação também, né? De apresentar os trabalhos que vocês estão desenvolvendo. Esse excelente trabalho, né? Esse bom trabalho, mostrar esse bom trabalho, Exato. Né? E você vai relembrar para eles qual foi a missão que você deu? Sim, vamos colocar. Vou colocar a habilidade aí para vocês para a gente relembrar a questão da missão. Pode colocar na tela para eles, diretor? Então, a habilidade... E tem professora aqui colocando. Vou fazer minha inscrição hoje, ó. Professora Daniele, vou acompanhar, hein? Então, a habilidade é a primeira do 7º ano, né? Então, é resolver e elaborar situações, problemas com números naturais envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, né? Podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem a aplicação, no caso aí, de um algoritmo específico. Então, a habilidade, né, no caso, a missão aí, seria encontrar esses termos, né? Inclusive, alguns alunos, eu até comentei em algumas aulas, alguns alunos, eu vi uma postagem, eu não vou lembrar o nome da escola, peço até desculpas, colocaram também como múltiplo a questão dos números da casa. Oh, legal esse exemplo, né? Verdade. Tirou foto lá dos múltiplos, tirou foto da casa, né? No número da casa e encontrou os múltiplos. Vi também muitos, né? Da questão dos múltiplos, inclusive, não vou lembrar, eu peço desculpas, tá, professora? Ela colocou qual que seria, por exemplo, para tomar um determinado remédio. Se eu não me engano, eram de 4 em 4 horas para tomar um determinado remédio. Eu vi essa, fazendo a relação entre a receita e o tempo, né, os horários em que os remédios ou o remédio deveria ser tomado. Essa eu também vi, eu achei muito legal. Então é isso mesmo. Criem, né? Tenham toda essa criatividade, vocês podem criar e encontrar. Hoje na aula nós vamos fazer uma brincadeira para vocês encontrarem também múltiplos. Peço muito a ajuda de vocês hoje no chat para encontrar esses valores, né? Então, para a aula de hoje, vamos tentar relembrar um pouquinho o que foi ontem, né? Pode colocar na tela para eles, diretor, por favor? Então, que é a questão do mínimo múltiplo comum. Então, eu encontrava lá os múltiplos entre 15 e 10, né? Que foi o objetivo ali. Então, eu encontrava os múltiplos de 15. O 0, o 15, o 30, o 45, o 60 e assim por diante. E aí eu queria os múltiplos de 10 também. 0, 10, 20, 30 e assim por diante. O MMC, nesse caso aí, o que eu encontro como MMC, o valor, né, o termo que eu encontro como MC, é o 30, que é o mínimo múltiplo comum entre os dois. Ou seja, eu olho o conjunto aqui do 15. Então, eu tento observar aqui o conjunto do valor do 15. Eu olho o que tem no 15 e no 10, excluindo o 0, né, tirando o valor 0, o que tem em comum entre os dois. O que eu tenho em comum aqui, ó, é o valor 30, né? O 30 é o primeiro múltiplo comum. Tem, por exemplo, o 60, né? O 60 é um próximo múltiplo comum aqui, né? Isso. E você sabe, Jonas, que nem muitos colocam aqui no chat. Ah, eu já aprendi, eu já vi. Por que você está fazendo de novo? Tem esses questionamentos, né? Gente, além de ter pessoas que têm dificuldade com isso, principalmente quando a gente trabalha para encontrar o MMC, né, o mínimo múltiplo comum, pela fatoração, pelos valores, né, pelos fatores primos, essa é uma coisa que vocês vão utilizar muito tempo ainda, certo? Então, em alguns momentos, a gente precisa também retomar isso na formação deles, não é verdade, Jonas? Isso, claro, você já tem aprendido por esse modelo, então vamos aprofundar pelo outro, né, Ale? Exato. Vamos tentar aprofundar aí, tentar refazer, não deixar cair no esquecimento, né, esse tema que é muito importante. Às vezes o aluno fala, putz, eu já fiz, mas não lembro, né, Ale? Exato. Pode acontecer. Então, não deixar cair no esquecimento, vamos tentar relembrar um pouquinho.
Na aula de ontem também nós apresentamos uma outra forma, que é a forma da questão aí de encontrar os múltiplos de um outro modelo. Então, esse modelo que está aparecendo para vocês foi o que nós localizamos, né? Então, eu quero os múltiplos comuns entre, por exemplo, o MMC entre 6 e 8, aí eu vou encontrar, por exemplo, o 24 aqui, ó, como o mínimo múltiplo comum entre o 6 e o 8. Excluindo o zero. Excluindo o zero, isso. Sempre excluindo o valor zero, né? Diferente do termo zero. A forma que é pela decomposição é a decomposição pelo fator primo. Então, eu tinha lá o 6 e o 8, né? Nós apresentamos ontem, e aí eu ia dividindo. Então, 6 eu dividia por 2, encontrava 3. O 8 dividido por 2, encontrava 4. Aqui, ó, valor 4. O 3 eu não conseguia dividir por 2 de novo, então só consigo dividir esse 4. Divido por 2 aqui, encontro 2, e divido por 2 eu encontro 1. Lembrando que eu estou copiando aqui o valor 3. E aí o 3 eu só posso dividir pelo 3, eu fechei aqui 1 e 1. Aí eu multiplico, né? Multiplico todos os termos, encontro, né, o mesmo valor, Ale. Que é essa decomposição que alguns alunos ainda têm muita dificuldade em estar resolvendo dessa forma, né? Porque, por exemplo, quando nós temos dois valores para achar um múltiplo comum, a gente consegue elencar e encontrar. Se a gente tem 3 ou mais valores, dependendo de quais são, fazer por essa descrição completa, ela pode ser um pouco mais difícil. É onde a decomposição nos ajuda, correto? Isso mesmo, né? É uma forma aí que, se você já tem esse domínio, né, dos múltiplos, tentem fazer pela essa decomposição, né? Tentem executar, que às vezes é uma ferramenta até um pouquinho mais fácil, né, Ale? Exatamente. Isso é um fato, principalmente dependendo da situação com a qual o aluno se depara. Beleza, ontem, então, nós vimos aí um pouquinho sobre essa questão, e aí, então, vamos tentar relembrar, e aí numa atividade talvez um pouquinho diferente do que vocês viram ontem. Pode colocar na tela para eles, diretor? Essa atividade aí, então, eu quero, então, quais são os múltiplos de 2 e de 6. Não é essa a pergunta, eu quero que vocês coloquem no chat. Quais são, né, excluindo o zero, os 3 primeiros múltiplos entre 2 e 6. Então, eu quero no chat lá os primeiros 3 múltiplos entre 2 e 6. 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas, nós temos várias respostas, mas existem algumas diferenças. Tem uma unanimidade, mas alguns colocaram valores diferentes. Então, por exemplo, a Yasmin, ela falou que é 2, 4 e 6. Tá bom. Já o Felipe César, o Eduardo Oliveira, o André Luiz, Gabriel, Luiz Augusto, Cauê de Oliveira, Rafaela, quem mais? Luana, Félix, Camila e um monte de gente falaram 6, 12 e 18. O Henrique colocou 2, 4 e 6, mas também colocou 6, 12 e 18. Tá. Certo? E o Gilberto também colocou 2, 4 e 6. Mas a maioria colocou 6, 12 e 18, inclusive a Sabrina da Silva. Tá. Tomar cuidado aí, os alunos que colocaram 2, 4 e 6, talvez possam, claro que o 4 não entra, mas talvez identifiquem os divisores, né, Ale? Nós vamos trabalhar isso amanhã, vamos falar um pouquinho sobre esses divisores. Os múltiplos, pensa assim, tem que ser maior, pelo menos, que o valor dele. Ou seja, tem que ser maior que o 2 e maior que o 6. Então, o 2 e o 4 aí seriam já excluídos, né, dessa relação de múltiplos, tá? Tomar muito esse cuidado. Pode colocar na tela para eles, diretor, por favor? Então, a ideia seria o seguinte, escrever, né, colocar os múltiplos em 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, e identificar os incomuns do 6. Então, eu tenho o 6, né, excluindo o 0, sempre lembrando isso, o 6, eu tenho o 12 e eu tenho o 18. Esses são os 3 primeiros múltiplos, tá, Lê? Certo, a Gleice também acertou essa resposta, fazendo a relação entre os 3, né? Porque assim, depois eu vi que teve uma galera que colocou os múltiplos de 2 e os múltiplos... Não, e a ideia era só procurar os 3 múltiplos comuns, correto? Isso mesmo. Então agora nós vamos fazer o seguinte, vamos inventar, né? Vamos ver se dá certo. Eu não garanto, juro que eu não garanto se vai dar certo. Foi uma invenção aí, juro que veio da minha cabeça aí. Vamos ver se dá certo. A gente nunca garante nada ultimamente, na verdade. É bem isso. Né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu tentei inventar um jogo aí para vocês. Então, tentar uma dinâmica um pouquinho diferente. Pode colocar na tela para eles, diretor. Então, o jogo, eu estava, acho que só na criatividade de construir. O nome ficou péssimo, tá? A gente pula essa parte. O jogo MMC. Então, qual que é a ideia aí no contexto desse jogo, né? Vocês teriam que jogar com 3 pessoas, pelo menos. Por que 3 pessoas? Eu vou explicar isso ao longo dessa atividade. Então, você vai ter que ter um dado, uma folha de sulfite e um tabuleiro. Lembrando, o tabuleiro nós já utilizamos aqui na aula, em aulas passadas. Então, como que joga, né? Como que vai funcionar esse jogo? 2 jogadores irão lançar o dado e com os números, né, desses 2 dados, né, com esses valores, o terceiro jogador deverá encontrar os múltiplos comuns. A quantidade de múltiplos será a sua pontuação na rodada. O resultado, no caso do sorteio, tem que ser diferente dos dados. Então, como que vai funcionar? Ó? Vai funcionar assim. Então, nós somos 3 jogadores. Os alunos de casa, né, Ale? Sim. Você. Beleza. Então, adoro o número aqui, par. Euzinha. E eu aqui, como, no caso, o terceiro jogador. Beleza. Qual que é a ideia? Então, nós vamos lançar o dado. Então, por exemplo, apareceu, vou até mostrar aqui no segundo, apareceu, por exemplo, o número 2 e o número 3, lá a relação 2 e 3. O que vocês têm que fazer? Os múltiplos de 2. Então, 2, 4, 6, 8, até o final lá. Então, por exemplo, até o 48, até o último termo ali, que é onde termina. Aí eu tenho que pegar os múltiplos de 3. Então, eu tenho 3, 6. Ó, 6 é incomum, 1 ponto. Então, 6, 9. Aí eu venho para o 9, eu venho para o 12. Ó, 12 é incomum dos 2. Então, 2 pontos e assim sucessivamente, conforme cada um faz a sua pontuação. Como que vai funcionar para a gente... Nós não somos em 3 aqui no real, né? Não. Então, Não. como que vai funcionar? Eu vou lançar o dado 2 vezes, eu vou colocar aí 2 vezes. A professora Alessandra vai marcar ali e vocês têm que colocar no chat, então, os múltiplos aí em comum, né, Ale? É essa a ideia. Eles têm que Múltiplos colocar em comum. em comum. Não são o conjunto de múltiplos de cada valor tirado no dado. Isso mesmo. Então, e aí vai ser a pontuação. Então, nós vamos começar com a pontuação de vocês.
E aí vocês vão ver a pontuação. E aí com essa pontuação, né, aí cada um vê e aí vamos ver o que vai dar. Combinado. Beleza? Vamos Certo. tentar aqui, ó, trouxe o dado de novo aqui, ó. Dado de novo, vamos tentar lançar o dado e ver quais números são possíveis, né? Então... Eu gosto quando é assim. Ai. Quando já começa assim. Já saiu o número 6 aqui, ó. Então, o primeiro número ali que eles vão ter que pegar, né? Então, os múltiplos entre 6 e... Então, vamos lançar aqui o dado de novo, né? Não, 1 não dá. Não, Um é não tem mancada. graça. 1 não tem graça. Um não. Ó, número repetido de novo, 6, tá? Não pode sair. Então, eu vou pegar outro valor. 3. Boa. Tá bom. Beleza, ó. 3. Então, o que vocês têm que colocar no chat, né? Entre 1 e 48, eu quero os múltiplos comuns entre 6 e 3. E aí coloquem no chat a quantidade, né, o valor, e aí vai ser a pontuação de vocês. Como é a primeira vez, né, vou dar 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho. Jonas, nós temos várias respostas. Alguns alunos acharam só os múltiplos de 3 e os múltiplos de 6, não achando os, né, indicando os em comum. E aí a ideia é o seguinte. Então, nós temos, por exemplo, o Maurício, ele colocou 6, 12, 18, 24, 36, 42, 48... que eu estou falando 48, que é até onde vai último, ali né? a nossa, mas ele continuou. 54, 60, então ele expandiu a situação, mas isso não vai contar como ponto a mais não, tá? Fica a dica. E a Gabriele
o Lucas e o Rafael, tem outros alunos, a outra Gabriele, colocaram 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e 48, que daria 8 pontos. Beleza. Correto? Tá, então vamos tentar ver, né, Ale? Vamos colocar da seguinte forma. Você faz aí e eu tento fazendo aqui, beleza? Beleza, Vamos aí começar... a gente vai deixar os câmeras doidinhos, né? É, Entendi. só para eles darem risada aqui. Vamos começar com 6. Não, vamos começar com 3, é mais fácil. Você quer começar com 3? Então tá. Com 3 é mais fácil. Então vamos lá. Com 3 aí o número menor é mais Beleza. fácil. Então vamos lá, a gente começa com 3, né? Então, 3. Ó, reparem que a professora ela vai colocar em cima do valor, né? Uma fatia de queijo. Ele as comidas logo cedo, certo? Então 3, 6. O 6, né? O 9. Beleza. Isso são os múltiplos de 3, tá, gente? O 12. Ok. O 15. Ok. Espera aí, que acabou as fichinhas aqui. O 18. 21. 24. Tudo bem aí? Acompanhando, professor? Certo, vamos. 27. 27. 30. 30. Opa, o 30 não quer ficar, não. Ficou. 30. 33. 33. 36. 39. Certo. 42. Certo. 45. Certo. E 40. O 45 também não quer ficar. E 48. Beleza. Esses são os múltiplos, né, que nós encontramos do 3, certo? Beleza, mas o 48 não quer ficar. Gente, o 48 conta, tá? Ficou. Beleza. Agora os de 6. Certo? Beleza. Vamos tentar agora os múltiplos de 6. Ó, a gente já começa com um comum. O que 6, é o próprio né? 6. Beleza, então 1 ponto aí. 12. 2 pontos. Certo? 12, 18. 3 pontos. 24. 4 pontos. Gostei, hein? 30. 5 pontos. Calma aí. 36. 6, né? 6 pontos. Isso. 42. 7 pontos. 48. 8 Fica pontos aí para os alunos, beleza? Tranquilo? Então, tentem, acho que talvez focar ali que dá para ver. Olha quais são os comuns aqui, ó. São os que têm exatamente 2 cartelinhas, tá vendo? Ó? A amarela, que são os múltiplos de 3, e a vermelha, que são os múltiplos de 6. Então, ó, 1, 2, cadê? 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos, que são os 8 múltiplos comuns nesse intervalo entre 3 e 6. Isso mesmo. Então, vou até voltar aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, 8 pontos, tá? Beleza. Nessa questão dos 8 pontos, é muito importante frisar algumas coisas. Então, o que nós podemos observar? Como o 6 é um múltiplo do 3, né? Por isso que todos os múltiplos de 6 fizeram pontos nesse caso, né, Ale? Exatamente. Todos os múltiplos de 6 são comuns a 3, porque o próprio 6 é um múltiplo de 3. Beleza. Infelizmente, nosso tempo vai acabar. Vamos fazer mais uma rodada, pode ser? Fechou. Beleza, ó, vou lançar aqui o dado de novo, né? Vou colocar aqui o dado de novo para encontrar outros 2 números. Ó, saiu 6 de novo. Saiu 6. Vamos encontrar um outro número aqui, ó. Seria legal, né, Jonas? 4. É que a gente só tem um dado, mas o ideal seria 2 dados lançados simultaneamente, tá bom, gente? Mas nós temos um, então... Só encontra esses 2 valores. Então, eu vou pedir aí para vocês, ó, a questão do 6 e do 4 aqui, ó, foi a face que saiu. Então, de novo, 2 minutinhos agora para vocês. A gente já retorna com a resposta. Bom trabalho.
Retornamos aqui. Para facilitar um pouquinho, agora eu vou dar uma lida no chat aqui para vocês. Por exemplo, encontrei o do Victor aqui, ó, o 12, o 24 e o 36 como resposta. Foi pelo menos 3 pontos aí. A mesma coisa da Manuela, mesma coisa da Letícia. Encontrei do Cauã. Ele colocou o 12, o 24, o 36 e o 48 como resposta. Vamos tentar identificar então os múltiplos, Ale? O do 6 você já fez, né? Sim, que até eu já deixei ele aqui marcadinho. Você sabe que a Vitória ela falou assim, ai, isso daí está relacionado com a tabuada. Boa. Quando a gente pensa nos múltiplos, a gente lembra exatamente do contexto da tabuada. E ó, na nossa trilha, eu deixei o vermelho, que são aqueles múltiplos do 6. Ó, vou pedir para a câmera mostrar para vocês. Os múltiplos do 6 que a gente já tinha indicado. A gente já correto? fez, né? Sim, na Vamos rodada fazer anterior. Agora do 4, não é isso? Isso, então... Começa pelo 4. Vou continuar com o amarelo. Então, 4, 8... Beleza. Opa, a pobre aqui conseguiu um pontinho. 12. 1 ponto. 16, certo? Certo. É isso? 4, Isso. 8, 12, 16, 16. 20. Os alunos já ganharam de Isso. mim. 24, mais um pontinho. 2 aí, 2 pontos. 24, 28, 32, ó, 36, mais Beleza, um pontinho. mais um. 36, 40, 44, que não quer ficar, fica aqui, filho, e 48, mais um pontinho. Então deram 1, cadê? 2, 3, 4 pontinhos para mim, que é onde tem, lembrando que o ponto, ó, onde eu tenho as duas cores, que o amarelo é o múltiplo de 4 e o vermelho são os múltiplos de 6. isso aí, né, deu. Então, não deu, né, Ale? Então, eles Não ficaram deu. aqui... Os alunos ganharam nessa. Os alunos ganharam nessa aí. Parabéns a todos que participaram. Muito obrigado. Pode colocar a avaliação no chat para eles avaliarem, por favor. Então, coloquem o que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Se gostaram do jogo, tentem reproduzir em casa. Lembrando que não é uma missão, tá? Não é uma missão, mas tentem reproduzir em casa. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado desse jogo. A dinâmica é mais ou menos essa. A ideia dos 2 dados é a melhor, né? Aí a professora Silmara perguntou, quando que acaba o jogo? Professora, você pode estipular quantidade de rodadas, certo? Então, a gente não estipulou um término, mas você pode estipular aí, junto com os alunos de vocês, uma quantidade de rodadas e aí somar a pontuação. A ideia era terminar uma rodada, mas não no deu nosso tempo. caso, mas não deu correto? tempo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, né, Ale? É isso aí, gente. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.